Agora o assunto é política com o jornalista e analista político do Informe Blumenau, Alexandre Gonçalves, está aqui com a gente. Oi, Alexandre, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Rádio Itaberá. É sempre bom começar a semana batendo um papo sobre política com vocês. Antes da gente falar diretamente em política, você é gaúcho, né, Alexandre? Na verdade, eu sempre brinco que depende da piada, porque eu me criei em Porto Alegre, tenho um vínculo muito forte, mas eu nasci no Rio de Janeiro, né? Então, o meu vínculo, inclusive vínculo familiar ainda hoje, é com Porto Alegre, né? Tenho familiares que estão passando dificuldade, nada perto das dificuldades que a gente tem visto aí, de pessoas que perderam tudo e estão em abrigo, mas tive sim pessoas que ficaram desaparecidas, na verdade sem contato durante pelo quase uma semana, depois foram achadas por conta dessa falta de energia, falta de celular. Meu filho com a companheira teve que ser removido, estão tudo acampado num apartamento com 5 pessoas, com bastante gatos e cachorros, num apartamento de um quarto que ontem, segundo ele me relatou, ficou sem água potável, mas tem água no entorno e tem mercado, é um lugar que pode transitar. Minha irmã, quando percebeu também a situação ruim, conseguiu um jeito de sair de Porto Alegre e ir para São Paulo via terrestre. Enfim, então os relatos que a gente vê, e eu morei, Jorge, num lugar chamado Ipanema, que era o Rio, que era uma praia do Rio, do então Rio, depois que os estudos apontaram que era lago, e eu morei na frente, era assim, estava aqui, está aqui o lago. E eu nunca, nos 30 anos que morei lá, nunca vivenciei o que a gente vê pela televisão. Então, realmente é muito grave, eu acho que tem que provocar muita reflexão. E que bom que a gente está vendo uma onda enorme de solidariedade, da comunidade, de pessoas anônimas, de lideranças políticas. E isso a gente percebe que o ser humano é muito bom. O ser humano é muito bom, tem muito ser humano ruim, mas a grande maioria do ser humano é solidário e isso é muito importante. Se a gente tira alguma lição boa dessas catástrofes climáticas que a cada vez se repetem mais, é a solidariedade do ser humano. Faz a gente acreditar em gente, né? É verdade, que está tão difícil hoje em dia, porque a gente acaba sendo impactado com as coisas negativas, esses discursos de ódio, principalmente pela rede social. Então, quando a gente vê os exemplos positivos, que são muito, mas muito maiores que os negativos, a gente fica com o coração um pouquinho mais acalentado. E eu queria aproveitar esse momento para falar sobre o papel nosso como eleitor para discutir algumas situações necessárias. Porque vem um período político, eu não sei se você concorda comigo, e muitas vezes nós, eleitores, não forçamos os candidatos a nos responder certos assuntos que são importantes. Vamos lá. Temos dengue, doenças respiratórias, unidades de saúde lotadas. Qual é a proposta para se avançar nesse sentido, né? Isso tem que fazer parte do debate político. Catástrofes naturais. O que cada candidato fala sobre isso, né? Imagina sobre isso, ou tem alguma coisa para aplicar nesse sentido? A segurança nas escolas, a questão de moradores de rua que vem crescendo cada vez mais, né? Então isso tudo é papel nosso, do eleitor, exigir que isso seja esclarecido durante a campanha política? Totalmente, Jorge. Aí eu quero até fazer um parêntese e te parabenizar por você estar provocando esse debate, e não só enquanto leitor, mas enquanto jornalistas e comunicadores sociais. Para tu ver, essa vai ser a nossa primeira conversa, a gente já está conversando aí desde o começo do ano, que a gente vai discutir isso. Eu tenho feito... talvez me fuja aqui, mas eu acho que eu já entrevistei 20 a 25 lideranças políticas que estão no contexto aqui de Blumenau e região, e esse é um assunto que sempre passou muito en passant, muito por cima. O que a gente tem discutido é política de aliança, vai com quem, vai mesmo, por que você quer, e muita explicação muito rasteira. Então a gente não conversa o mais importante... voltando um pouco, e não vê nenhuma liderança das que estão colocadas debatendo cidade.
debatendo cidade, porque essa é uma eleição municipal. Então tem muitos assuntos, mas muitos assuntos que a gente precisa colocar na pauta. O Informe Blumenau, que eu dirijo, já fez esse início de debate, inclusive provocado numa das entrevistas que a gente participou aqui, né? De que pautas precisam ser entradas. E eu acho que nós, enquanto jornalistas e os eleitores mais conscientes, tem que sim começar a elencar uma série de pautas sobre assuntos muito importantes que acabam não entrando na discussão e sobre assuntos menos importantes que acabam entrando na discussão para ver o que a gente quer. E eu acho que um exemplo muito claro do que eu vou falar agora, talvez o eleitor vai nos entender. Complexo Municipal do SESI, municipalização pela Prefeitura. É importante para Blumenau? Não tenho dúvida que é importante, né? O governador Jorginho Melo acenou recentemente que vai dar um jeito de comprar. Mas só comprar custa 32 milhões. Só comprar não dá. A Prefeitura já tinha feito uma estimativa de outros 30 milhões para ajeitar o espaço. E quanto é que não custaria para ter uma manutenção pública daquele espaço, que é muito importante, muito legal. Então, 30 milhões para recuperar, e quanto é que custa a manutenção? Onde é que esse dinheiro poderia ser aplicado de forma melhor? Nós estamos com muito problema na área de saúde. Nós estamos com o Hospital Santa Isabel ameaçando fechar as portas, pedindo pinico em tudo quanto é lugar, dizendo dessa dificuldade. Você falou da dengue, a gente viu um surto, tem realmente um surto respiratório que acaba impactando em todas as outras situações. Eu tenho um filho que tem um neuroatípico, que tem uma dificuldade. Eu fui tentar marcar uma consulta porque a gente acabou sendo excluído do processo de psiquiatria pelo SUS, inclusive para buscar o remédio, nós estamos com algumas dificuldades. Não tem consulta a curto prazo. Tá, mas isso é real, ninguém está falando. Então, a questão da segurança nas escolas, né, é esse tipo de segurança que custa esse valor, quase 10 milhões por mês, por cada escola, quase 10 milhões por mês, né? É isso que a gente quer mesmo? Será que não foi uma catarse daquele momento, numa creche privada, que gerou esse impacto apenas no público, porque nas demais creches não tem segurança privada, salvo um ou outro colégio mais rico, mas a maioria das creches privadas, inclusive as creches que são conveniadas com a prefeitura, não tem isso, porque eles não têm como arcar com essa pessoa, né? Então, se gerou aquele impacto, mas é isso mesmo que Blumenau quer? Ou será que não seria o momento de se pensar numa guarda nova, armada, para que também Blumenau, a partir dessa guarda armada nova, possa entrar num outro patamar de busca de recursos para a segurança junto ao governo federal? Blumenau não recebeu aquele dinheiro que planejava receber quando deu aquele incidente na Cantinho Bom Pastor, porque Blumenau não se enquadrava por não ter uma guarda municipal. Eu tenho dúvida se isso é mais importante. Mas eu acho que esse debate precisa ser feito. A questão do abastecimento de água. Todo ano a gente convive com essa coisa da turbidez, da falta d'água. Há quanto tempo, Jorge, eu e você que trabalhamos com isso, abrimos microfones para ouvir isso? Cadê a solução para isso? O SAMAI é uma entidade superavitária. Né? Cadê? Mas então por que não se resolve? Então tem uma série de coisas que a gente precisa colocar no debate. A questão da UPA, de novo, aqui eu não estou dizendo que tem que fazer isso, mas que a gente tem que refletir. A gente fala sobre espaço para as crianças estudarem e o espaço para os idosos. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo, a população idosa hoje está invertendo toda a pirâmide. Nós temos mais idosos que precisam de mais ajuda. E o que está sendo feito? O que está sendo feito para combater a miséria? A questão dos moradores das pessoas em situação de rua. A internação compulsória é a solução, será? E aquelas pessoas que não têm um problema químico, que não têm têm um problema social, o que Blumenau vai fazer com a pobreza? Então tem muitos temas para serem debatidos e a gente não percebe nas nossas lideranças políticas que estão colocando o nome, a importância desse debate. Não dá para ficar tirando proposta milagrosa e esperando por marqueteiro. E o eleitor tem que fazer a sua parte, né? E entender
entender quais são os debates mais importantes, entender quem são as pessoas que estão colocadas e perceber quem é melhor para conduzir a nossa cidade, quem é melhor para fiscalizar a nossa cidade. E não pensar em soluções mágicas e também não pensar, eu vou mudar por mudar. Pode até mudar se entender assim, mas tem que entender se a mudança é melhor. Eu tenho uma coisa que eu falo muito pessoalmente, falo para meus amigos, né? O que está ruim pode piorar. Não estou dizendo que é o caso de Blumenau nem das cidades da região, mas é um caso para a gente fazer uma reflexão. Então, a gente já percebeu em alguns momentos da política mudanças que acabaram sendo piores. É isso que tem que se ter claro. A mudança é muito importante, é muito saliente, a renovação é muito importante, mas a gente tem que ter a clareza de que isso aconteça para a gente avançar, não para a gente retroceder. Exatamente, né? E nós temos um papel, nós eleitores, né, eu falo, temos um papel muito importante nesse processo, que é exigir que se debatam esses assuntos, né? Para que não seja, já é curta a campanha eleitoral, né? É muito rápida, e ainda tu não consegue entender direito o que os candidatos pensam em relação a esses assuntos tão importantes que vão impactar no nosso dia a dia. Tudo acontece na cidade, né, Alexandre? É isso, e eu volto a insistir no nosso papel enquanto também profissionais de imprensa. Nós temos que provocar isso, porque a gente ouve um ou outro, aparece lá, não, eu quero ver quem está debatendo a cidade, quem está debatendo isso, quem está debatendo aquilo, mas quando eles sentam na mesa entre eles estão debatendo assim, vem aqui, tu me ajuda, vamos compor aqui, porque talvez é bom, daí a gente consegue uma construção lá, vamos formar um bloco aqui e tal. Então a gente vê muito pouco esse tipo de debate. Então é importante que a gente, agora que o processo eleitoral começa a se afunilar, ainda tem um período de marasmo aí, cerca de 2 meses, 2 meses e pouco de marasmo, mas que daqui a pouco que a gente cobre mesmo isso e cobre que as pessoas venham fazer um debate para a questão de Blumenau. Blumenau, por exemplo, avançou muito na questão de defesa civil, uma referência nacional, mas foi também a fórceps. A partir do que aconteceu em 2008, se avançou a duras penas. Todo mundo lembra o sofrimento que aquelas pessoas, que todos nós tivemos naquele período. Então, a partir daquilo, uma série de medidas foram tomadas. Medidas muito importantes, mas a gente já percebe também, passado aí quase 16 anos, que muitas dessas medidas estão sendo afrouxadas, principalmente no que diz respeito à ocupação de áreas de risco, áreas de provável risco. Então a gente percebe em alguns lugares, tem muito loteamento de casa, que você fica olhando e diz assim, meu Deus do céu, como é que aquela casa está ali? Será que a gente acredita que esteja regular? Mas será que realmente tem fiscalização? Será que realmente tem controle? Então é isso que a gente tem que debater enquanto eleitor, enquanto comunicador social e enquanto classe política. A gente também tem que parar de jogar, né, esse a gente eu digo para a classe política, de jogar para a torcida, ficar debatendo assuntos que não são pertinentes à nossa realidade, ao nosso dia a dia, parar com essa história e vir a público e dizer assim, eu vou fazer assim, eu quero fazer essa discussão, eu quero ouvir vocês sobre determinado assunto. Isso a gente não está ouvindo. Exatamente. Bom, vamos lá agora para os fatos políticos, né? Chegamos a 6 pré-candidatos à Prefeitura de Blumenau nas eleições de outubro, né? 3 mulheres, Ana Paula Lima, Maria Regina Soares e Rosane Magali Martins. 3 homens, Egídio Ferrari, Odair Tramontim e Ricardo Alba. Devemos chegar a esse número de candidatos na eleição de outubro ou alguma coisa pode acontecer no caminho? Bom, começa que é a metade da última eleição, né? Eu acredito que nome a mais não apareça. Agora, eu penso que pode ter nome a menos nessa lista. Importante deixar claro, Jorge, que os 6 nomes que estão colocados têm currículos, são de partidos que têm história. A gente pode até discutir algumas questões, mas todos estão legitimados para estarem ali. Agora, eu estava me lembrando aqui, só se define isso
a partir de meados de julho até 5 de agosto, quando acontecem as convenções partidárias, que são as convenções que homologam as candidaturas. E mesmo assim é relativo, porque os partidos que realizam as convenções logo no começo do prazo, eles normalmente não fecham as atas das convenções, eles não assinam as atas que têm que ser encaminhadas com as decisões para a Justiça Eleitoral e ficam com as atas abertas. Então vale lembrar que em 2018, Jorge, você vai lembrar bem, o PSDB lançou Paulo Bauer como candidato a governador e o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, como candidato ao Senado, e o Democratas lançou João Paulo Klein candidato a governador. E tudo em convenção, manchete na imprensa, tudo quanto é lugar. E nenhuma dessas candidaturas se confirmou. Nenhuma. Então, não é nem nas convenções, é ali no prazo limite, 5 de agosto. Agora, então, o que acontece? Eu escrevi no Informe Blumenau essa semana. Se tu me perguntassem, quem eu cravaria? Eu cravaria o Egídio, o deputado Egídio, o ex-promotor Odair Tramontim. Praticamente eu cravaria a Maria Regina, em especial depois do ato da semana passada do PSDB e Cidadania. Ainda tem um ponto de interrogação, porque teve muita gente falando que podia ter uma composição para ela ocupar um cargo no governo do Estado a partir de junho e tal, e nessa composição ela abrir mão. Eu acho muito difícil, mas como eu tenho essa informação que já foi ventilada lá atrás, eu tenho que dizer que eu acredito que Maria Regina é candidata, mas tem esse pontinho de interrogação cada vez mais sumindo. Deputada federal Ana Paula Lima, é ela o nome do PT, é o nome confirmado. Mas ela não está fazendo campanha e não sei se ela vai fazer campanha. Já me disseram oficialmente que ela não vai se licenciar. Então vai ser difícil, né? Então, mas ela é quem aglutina os nomes do PT. Então, se tu me perguntar, olha, daqui a pouco pode acontecer deles tirarem um coelho da cartola chamando Jean Volpato, que é o assessor dela, e deixar ela para outra função e não entrar. Em tese, está marcado que é o dela, mas eu tenho um ponto de interrogação ali. Aí a gente pega a Rosane Magali Martins, do PSOL, que está concorrendo para defender uma bandeira. Mas o PT e o PSOL negociam muito uma parceria em Florianópolis em torno do candidato do PSOL, que é o deputado Marquito, que é o candidato que tem mais chance. Se fecha essa parceria, eu não tenho dúvida que fecha aqui também a ida do PSOL. Então, não duvido isso, tanto que a Rosane gostaria mesmo, lá no início, ela sempre falava isso, ela queria ser pré-candidata a vereador. E, por fim, a surpresa do deputado Ricardo Alba, num partido que tem Fábio Fiedler, num partido que tem Cristiane Loureiro, num partido que tem João Natel, ou seja, num partido muito diferenciado, Marciano Tribes, né, com pessoas muito ecléticas, que se colocou no jogo na reta final dos processos, seria mais um puxadinho dos partidos que estarão na coligação do PL e está tentando ocupar espaço. Olha, qual partido que vai com o Podemos, com o Ricardo Alba de cabeça de chapa nessa altura do campeonato? Me parece pouco viável algum partido ir, né? Então, o que se busca? Eles, mesmo assim, eles vão sair com uma candidatura avulsa? Não me parece coerente. Agora podem tentar emplacar de vice de alguém? Podem tentar. Mas quem teria? O PL já praticamente tem ali seus dois nomes, não vai mexer. O Novo também está se discutindo ali, pode ter uma mudança, mas também não deve mexer. Então vai quem? A Maria Regina? Então, o Podemos, para mim, é o maior ponto de interrogação desse debate. Então, para responder a tua pergunta, está tudo certo, mas eu acho que não, mas pode diminuir. Podemos não chegar a 6, então, o número de candidatos lá em outubro, né? O que a entrada do Ricardo Alba, né, impactou nessa movimentação partidária aí que a gente vive nesse momento, né? Que hoje é negociação de legenda. Eu acredito que, com todo respeito aos envolvidos, que vai impactar pouco. Dá uma embaralhada, mas vai impactar pouco.
O deputado Ricardo Alba foi um vereador combativo, foi o deputado mais votado na eleição de 2018, encarnando o espírito bolsonarista, mas na eleição de 2022, que ele também foi muito bem votado, por muito pouco ele ficou de fora. Mas por que o deputado Ricardo Alba ficou de fora? Porque ele não estava na legenda do 22. A legenda do 22 elegeu 6 deputados federais, com ótima votação aqui em Blumenau. E ele, eu não tenho dúvida, se ele tivesse nessa legenda numa legenda do 22, ele teria sido eleito. Ele ficou em segundo na sigla dele. Agora ele vai concorrer por uma legenda que é, em tese, independente, o Podemos. Então, nessa disputa de ver quem é o mais bolsonarista dos candidatos, o deputado Ricardo Alba, que talvez pessoalmente seja muito mais bolsonarista que os outros, ele compete pelo time que menos se identifica ao Bolsonaro, e não vejo tempo de se construir uma narrativa diferente. E não vejo também o Podemos como um partido abraçando essa tese. Lembrando que Fábio Fiedler e a deputada Paulinha são pessoas que não estão nesse espectro político. Lá, inclusive, a deputada Paulinha, quando surgiu para a política estadual em 2018, foi eleita pelo PDT, que é um partido de centro-esquerda. Então, eu acredito que, voltando a dar legitimidade à candidatura do Ricardo Alba, que tem todos os predicados para ser candidato. Mas eu acho que, nesse momento, é uma candidatura mais para tentar entrar no jogo de algum jeito, mas com pouco, no meu entendimento hoje, pouco resultado prático na decisão eleitoral. Nesse momento, Alexandre, as negociações de legenda estão acontecendo, né? Eu acho que agora começa a ferver um pouquinho mais, né? Estamos aí nos encaminhando para o final, metade final de maio, entrando junho, julho. Quem tem tempo de TV tem vantagem? A gente tem aí, por exemplo, PP, MDB, né? Sem candidatos apresentados ou lançados pré-candidatos, mas com tempo de TV. Isso pesa muito nessa negociação? Pesa muito. Tem duas coisas que são muito importantes que o eleitor tem que entender. Além de tempo de televisão, não daquele horário dos blocos, né, Jorge? Deixando claro, não aquele horário que o pessoal está acostumado antes da novela, depois do jornal, aquela coisa assim. Não, mas nas inserções. Porque o tempo X que a pessoa tem nos blocos, ele é pulverizado em inserções que vão no meio dos comerciais. Ali que te pegam vendo a novela, vendo o negócio, tu vai ver aquilo, opa. Então, aquilo ali que tem impacto. Mas mais que isso, é tu ter vários partidos com candidaturas a vereadores que vão trabalhar pelo teu candidato à majoritária. Então, por isso que é importante ter um leque de alianças. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo no PSOL. O PSOL vai ter lá, talvez, vamos lá, se conseguir fechar, vai ter 16 candidatos a vereador. São esses os cabos eleitorais maiores que vão para a rua da candidata majoritária. Agora, se o PL fecha uma aliança de 5 ou 6... tu multiplicando por esses 16, já são 80, 90, porque o candidato a vereador, naturalmente, ele leva o candidato a majoritário. Mas quer dizer que o candidato é sempre fiel? Não estou dizendo isso. Mas, normalmente, os candidatos a vereadores trabalham pelos candidatos a majoritário. Então, nesse cenário, é por isso que é importante esse arco de alianças. A gente percebe, a televisão, o Partido Novo não tem tempo de televisão. É um problemão. Vai fazer campanha só de rede social? Bom, aí tem o PSD. O PSD não é um partido de massa, mas ele vai agregar um pouquinho de tempo de televisão. Bom, já ajuda. Mas isso é importante. Mas olha, eles têm só as 2 nominatas para serem, para ajudar eles a alavancar. Mas ainda a questão ainda está muito... em tese, a grande maioria dos partidos vão com PL, mas em tese... Aí é uma data importante que a gente precisa refletir, Jorge, é 6 de junho. Porque nessa data, quem quiser ainda ser candidato a vice pode se desincompatibilizar
para sair. E aí nós temos 3 nomes. Um só que eu acho que vale, mas tem 3 nomes. Patrícia Sassi, secretária de Desenvolvimento Social, né? Era cotada para ser candidata a vereadora, ela está no MDB. Ela, se sair, ela pode vir a ser uma candidata a vice. O prefeito Mário Hildebrand e o grupo do prefeito colocou Marcelo Groyle no MDB, para ele possivelmente ser um nome de vice na chapa do PL. Marcelo Groyle não quer ser candidato, ele já falou isso para todo mundo, né? Então, Marcelo Groyle vai sair mesmo, ali no dia 6, e o principal nome é ser observado o movimento dela. Patrícia Liders, secretária adjunta de Educação. Porque se ela deixar, tem tudo para o PL vir em chapa pura. Com Egídio Ferrari e a Patrícia. É o grande sonho de muita gente que está ali liderando o PL. Não é o sonho do prefeito Mário Hildebrand, não é o sonho do grupo dele, mas é o sonho do grupo do Egídio, uma chapa pura. Mas uma chapa pura ainda atraindo os outros partidos. PP, o Republicanos, o MDB, o PRD. Bom, mas nesse movimento em chapa pura, esse povo vai seguir? Ou, de repente, né, um canto da sereia, Maria Regina, né, e tal. Então, essa movimentação de 6 de junho, que não é definitiva também, porque a pessoa pode sair em 6 de junho e pode voltar ali na frente. Né? Mas para ver se a Patrícia sai, porque se a Patrícia sai, a Patrícia diz o seguinte: já é um sinal, né? Eu estou no jogo. Se ela não sai, bom, a gente já sabe que o PL não vai concorrer em chapa pura. É verdade, né? Então 6 de junho já dá para a gente ter um pouquinho de noção. Melhora um pouquinho mais essa visão, né? Mais uma, como já foi ali no começo de abril, 6 meses, agora em junho 4 meses, mas só os olhares se voltam para a Patrícia Liders. Essas legendas que já se definiram, ou pelo menos já anunciaram, né, extraoficialmente, caso de PSD, o União Brasil, isso é certo que vai até o fim ou tudo pode ainda mudar? Não, tudo pode mudar. Inclusive, quando eu falei do arco de alianças do PL, eu me esqueci de falar no União. União e o PRD já anunciaram apoio à candidatura do deputado Egídio. O MDB ainda não anunciou. PP também não. O PP ainda não anunciou. Está tudo muito próximo, mas não ali. O PSD já anunciou o apoio à candidatura do promotor aposentado, Odério Tramontim. A gente não vê o PSD na rua. A gente não vê fazendo campanha. Né? E o que a gente ouve é que ainda precisa ajustar algumas coisas. Né? Mas então tem né, claro, está ali fechado, porque tem um acordo estadual, um acordo que foi assinado em Joinville, né? Mas não adianta ter acordo de papel se não tem acordo de campanha. Isso é outra coisa que a gente percebe muito, Jorge, partidos fazerem alianças no papel e não se transformar, que os cabos eleitorais vão trabalhar. E aí entra um outro ingrediente que eu até coloquei no informe sobre o fim do casamento do Mário e Maria. Isso. Como é que fica a prefeitura? Daqui a pouco vai ter que ter uma definição, porque se a vice-prefeita Maria Regina realmente confirmar o nome, no evento que ela fez semana passada, estava quase todo o secretariado. O Éder Boron, que é o secretário de Planejamento, é o coordenador da campanha. O articulador político é o chefe de gabinete do prefeito Mário, o César Botelho. Vários secretários. Bom, a grande parte dos cargos comissionados hoje da prefeitura é tucana. Como é que fica esse pessoal na campanha? Eu já conheço pessoas de dentro da prefeitura que não são PSDB, são pessoas que são técnicas, que já me disseram, não, nós não vamos trabalhar para a campanha do Egídio Ferrari. Porque eles já sabem também que com a eventual vitória do deputado Egídio Ferrari, o grupo político que está ali dentro da prefeitura tende a dar uma boa mudada. Inclusive, vários nomes já são especulados. Então, o cara que está lá sentado numa cadeira diz assim, não, eu não vou trabalhar para esse povo aqui.
que é natural. Então, mas como é que fica? Vai ter alguma ruptura? Vai ter, vocês vão ter que desembarcar? É normal isso. Tu vais te lembrar também na campanha de 2020, Jorge, o PP, que fazia parte da base da administração Mário Hildebrand, o PP decidiu apoiar a candidatura do João Paulo Kleinobin. O que aconteceu com o PP? O pessoal todo do PP desembarcou do governo. E como é que vai ser nessa? Até quando vai continuar essa harmonia na prefeitura? Vai ter que acabar. Vai ter que acabar. Eu, por exemplo, já tinha ouvido falar que o César Botelho, que é uma pessoa muito importante nesse conjunto da prefeitura, ele iria deixar o gabinete para coordenar o projeto eleitoral do prefeito. Eu tenho certeza que ele não vai fazer isso para o Egídio. Mas ele pode fazer isso para Maria Regina, porque ele é do PSDB, ele é a pessoa que tem organizado isso. Pega o MDB que está estruturado hoje, foi estruturado pelo César Botelho. Esse MDB vai com quem? Vai com o Egídio ou vai com a Maria? Ou a Maria não vai? Bom, pode não ser, pode não ir. Mas isso, se realmente acontecer, e está se desenhando que vai acontecer, gera uma outra dinâmica para as relações na prefeitura. E daqui a pouco o PP, que está tudo acertado, vê ali no PSDB, de quem ele já foi aliado na eleição de 2022, com o Espiridião Amin e o ex-senador Dalírio Beber, daqui a pouco o PSDB olha assim, o PP olha, não, mas talvez seja bom eu estar aqui. A mesma coisa para outros partidos. O presidente do Republicanos, o ex-secretário agora municipal Egídio Becauser, que vai concorrer novamente a vereador, estava lá no evento do PSDB. Então, tem simbologias aí, né? Agora, alguma coisa não vai continuar nessa calmaria internamente na prefeitura. Mesmo que aconteça eventualmente da Maria Regina não ser candidata, o pessoal que está ali, com certeza, boa parte, não vai trabalhar para a candidatura do Egídio Ferrari. Porque tem muita gente magoada dentro da prefeitura com tudo que aconteceu. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu já ouvi. O Mário traiu o PSDB? Já deve ter ouvido isso também. Não. Essa frase me gerou um dissabor grande, porque eu publiquei uma entrevista, eu fiz uma entrevista há 2 semanas com a vice-prefeita Maria Regina e fiz essa pergunta. E fiz essa pergunta porque as pessoas têm que entender que jornalista não tira as coisas da cabeça dele. Ele pergunta coisas que ele ouviu falar de pessoas que têm alguma aderência ao processo. E logo naquele período, em fevereiro, onde houve a filiação do Mário e a revelação pela imprensa, e eu tenho, acho que a felicidade de ter sido talvez o primeiro ou o segundo, a divulgar que o deputado Egídio Ferrari seria o candidato pelo PL, essa questão da traição foi constante na prefeitura. Sim, muito ouvido, né? Não foi no gabinete do PT, do PSOL, não, foi lá na prefeitura. Todo mundo só falava isso. E eu fiz essa pergunta para a Maria Regina, e a Maria Regina repetiu como sempre tem feito em todas as circunstâncias. Defendeu o prefeito Mário, falou muito bem do prefeito Mário. Eu tenho uma posição que eu já externei sobre isso. Eu acredito que o prefeito Mário foi vendido naquele processo que aconteceu em fevereiro. Ele realmente não esperava que aquilo acontecesse com aquela dinâmica. Eu entendo que naquele momento ele fez um movimento, eu entendo, a gente não sabe os bastidores todos, eu sei muitos, mas não sabe todos. Eu entendo que ele foi para Florianópolis para voltar sendo o cara do PL para conduzir o processo eleitoral. E lá pelas tantas o governador Jorginho Melo disse assim, esse aqui é meu candidato. E ele deve ter, a gente conhecendo o jeito do prefeito Mário, aquilo ali deve ter mexido muito com a cabeça dele, porque ele já tinha um plano estratégico de um determinado momento que ele diz, eu vou para lá e tento construir a Maria Regina. Porque tinha, inclusive, lembrando que o deputado Egídio estava com os 2 pés, as 2 mãos, todo o corpo no MDB. Né? Então, eu acredito, se falar em traição, eu acredito que o prefeito Mário foi vendido nesse processo, naquele especificamente,
Mas o prefeito Mário, que sempre defendeu a pré-candidatura da vice-prefeita Maria Regina, sempre dizia o seguinte: ela precisa se viabilizar dentro das circunstâncias políticas. E as circunstâncias políticas acabaram não sendo favoráveis, e eu também já tinha escrito algumas vezes que o prefeito Mário está priorizando, e aqui não tem juízo de valor, está priorizando o futuro político dele. E nesse futuro político ele tentou, até onde deu, levar a vice-prefeita Maria Regina. Mas por uma série de conjunturas políticas, certas ou erradas, a gente vai ver ali na frente, a prefeita Maria Regina não faz e não está nesse projeto do PL 22 de Bolsonaro. E tem algumas lógicas nisso dentro desse contexto. Então, eu não acredito que foi em traição, mas desde o começo o prefeito Mário sempre deixou claro que ele estava trilhando o projeto dele, apesar de defender a pré-candidatura da Maria Regina. Tá certo. Alexandre Gonçalves, analisando o momento político aqui em Blumenau. Obrigado pela tua participação, Alexandre. A gente volta ainda a falar mais conforme foi esse movimento político aqui na cidade. Eu que agradeço, Jorge, volto a te parabenizar. Eu acredito que esse também é o nosso desafio agora como profissionais da comunicação, cada vez que a gente ouvir os políticos, é tentar colocar alguns temas. Eu acredito também que nós podemos, de forma conjunta, elencar alguns temas que a gente quer ouvir os candidatos falando e dizendo que não é o jornalista que vai dizer qual é o tema que tem que entrar na pauta ou não. O que o jornalista quer entender, qual é o nível de prioridade dentre as prioridades que o município precisa, que a classe política vai defender. É isso que a gente tem que começar a fazer para levar para o nosso ouvinte, para quem nos assiste na internet, para quem nos vê pela televisão, ter esse melhor discernimento. Opa, esse cara está defendendo isso aqui que eu concordo. O cara está defendendo isso aqui que eu não concordo. É a partir disso e do currículo dos candidatos que o eleitor pode fazer a melhor opção. Tá certo. Obrigado, Alexandre. Uma ótima semana. Ótima semana para todos nós. Alexandre Gonçalves, jornalista, analista político do Informe Blumenau, participou conosco nessa manhã de segunda-feira.